Só o som no microfone, meu querido. Então pegue o outro aqui. Para Deus nada é impossível. Amém? Eu vou louvar quem tem Jesus, quem souber me ajude. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde a salvação. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Convido o pastor José para estar aqui. Vamos ficar de pé e fazer mais uma oração? Vamos orar pedindo ao Senhor que continue falando conosco. Nosso irmão presbítero Agemiro, venha fazer essa oração. O senhor mesmo. Não sei. Se mandar eu não vou. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oramos, eterno, glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, por este momento tão importante na aprendizagem da tua santa palavra. Deus, aplique em nossos corações, faz-nos, Senhor Deus, viver tua palavra, praticar tua palavra, amar tua palavra. Ó Deus bendito, anunciar tua palavra na unção do teu Espírito Santo. Sê com tua igreja, sê com o teu povo, meu Deus. Sê com o teu ministério aqui e em todas as nações, meu Deus. Pela tua graça, pelo teu amor, nós pedimos e te rogamos, no sacrossanto nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela receptividade, pela atenção. Pode tomar assento. Glória a Deus. Os irmãos são muito fidalgos. Estamos retornando a esta igreja com muita alegria, com muita satisfação. Eu diria até que com um prazer inenarrável. O pastor Edivaldo é uma figura garbosa, uma figura fidalga, sempre nos recebe aqui com muito carinho. E vocês também são carinhosos, sempre tendido um sorriso, um abraço, e a gente vê a receptividade de vocês. A igreja é o reflexo do pastor, né? Glória a Deus. Ontem, por ocasião da Santa Ceia, nós transmitimos aqui a saudação, o abraço fraterno, o abraço cristão e amigo do nosso líder, nosso patriarca, pastor José Wellington Bezerra da Costa, concomitantemente do pastor Wellington Júnior, vice do ministério e presidente da CGDB. Mas é possível, todos os irmãos estavam na ceia ontem aqui, até alguns que não estavam. Então, os irmãos recebam a saudação do nosso querido patriarca, que é extensiva a todos os senhores que estão trabalhando neste campo abençoado, que estão trabalhando neste campo pujante, que Deus tem levantado.
tem dado muita graça ao pastor Edivaldo Florencio, à diretoria e todos os senhores que têm coadjuvado o trabalho dele, porque o trabalho do pastor, ele precisa ser acompanhado, assessorado, né? Ninguém trabalha só, ninguém faz nada só. Nem Deus, não é isso? Nem Jesus trabalhou sozinho. Então, tudo que fazemos para o Senhor, precisamos valorizar homens de Deus que o Senhor levanta para estar ao nosso lado. Eu disse ao ilustre professor que acabou de transmitir uma bela aula da escola dominical, ele falou: tem outros capacitados. Eu falei: meu irmão, parabéns pela aula que o senhor ministrou. Para Deus não existe esse negócio de capacitados. Deus não chama pessoas capacitadas. Deus chama pessoas, levanta homens e os capacita para fazer a obra de Deus. Então, se você estiver: meu Deus, tem outros melhor que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, jururu, levante a sua cabeça e glorifique a Deus, porque Ele te chamou. É Ele quem capacita, é Ele quem dá. E Ele te diz: abra bem a tua boca e eu te encherei. É Ele que enche. É Ele que nos outorga a bênção. Somente Ele pode outorgar e nos presentear. Não aquilo que nós queremos às vezes, mas aquilo que precisamos para fazer a obra de Deus. Não é? Glória a Deus. E os irmãos estão de parabéns. Esta igreja está de parabéns. Este campo está de parabéns. O Ministério Missão está de parabéns. Porque tem homens valorosos, tem homens altruístas, tem homens dedicados e segue a linha do líder, pastor Edivaldo Florencio, não é? Íntegro, ilibado, e como eu disse ontem à noite, o seu trabalho é visto por todos e admirado, porque Deus tem feito prosperar, Deus tem dado a ele. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, ore por mim, que eu estou com a garganta um tanto deficitária, não é? A garganta não está boa, estou saindo de uma gripe terrível. Inclusive, o mês passado, era para eu estar aqui na ceia, eu justifiquei para o pastor que não poderia, que estava quase acamado com uma gripe forte. Eu faço hemodiálise há 11 anos e a gente fica muito debilitado, a imunidade fica baixa e qualquer coisa nos pega e derruba, viu? Não é fácil. Mas Jesus está me sustentando e eu estou aqui para glorificar a Deus juntamente com os senhores. Hoje de manhã eu recebi uma notícia não boa e ficamos assim psicologicamente um pouco abalados. Nós temos um Jeep Compass turbo diesel e o diabo usou alguém para fechar a minha esposa e ela foi desviar e bateu em outro e estragou muito. E eu estava pensando que ia dar PT, mas o corretor me ligou esta manhã, falei logo agora esse semana vai me ligar, que vai ficar caro o conserto. A franquia aqui é 10.800, mas não deu PT. Ele falou: vou trabalhar ainda para reverter esse quadro. Então, queridos, eu quero pedir que os irmãos orem para que Deus coloque a mão, que se der PT, eles vão me dar outro carro, né? Graças a Deus. E eu disse: eu não sei como faço, tem dinheiro para arrumar, mas o Senhor tem tudo para nós, não é? Então eu peço encarecidamente, antes de ministrar a palavra, a cada irmão que tire um tempinho e ore pelo pastor José Fernando, irmã Clarice, ore pelo que aconteceu, para que o Senhor Jesus coloque a sua mão, não é? E possa nos dar vitória, porque eu não uso carro para meu deleite, meu carro é para a obra de Deus, para servir a Deus, não é? Então o Senhor Jesus sabe disso, mas é bom falar a Ele e lembrar Ele, não é? Jesus, Ele sabe, mas é bom a gente falar com Ele, e a Bíblia diz que Ele ouve a oração do justo, e tem muito efeito, glória a Deus. E eu creio no poder das orações. A minha esposa crê
no poder das orações. E assim nós estamos vivendo, caminhando, glória a Deus, até hoje, depois de 3 infartos, uma artéria obstruída de 50%, coração dilatado, sem cateterismo, fui diabético 38 anos, há 3 anos Jesus me curou, tomava insulina 4 vezes por dia, mas a minha vida é um milagre. Deus tem feito milagre. E se eu estou aqui hoje é milagre. E se você for prescrutar a sua, você vai ver que você também é um milagre de Deus. Não era para estar aqui. Glória a Deus. Não é porque temos mérito, somos capacitados, mas não, somos bonitos. Não, é porque Ele precisa que a obra seja feita, precisa de homens. Então Ele olhou para nós e nos escolheu. A Bíblia diz que Ele subiu ao monte e escolheu aqueles que Ele quis. Então foi Jesus que quis que você estivesse aqui. Se você chegou desanimado, comece a animar, viu? Comece a glorificar. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 35, ou melhor, a partir do versículo 13 até o 35. Os irmãos poderiam fazer comigo uma leitura responsiva e alternada, bem? Pode ser, queridos? Com isso, amém, ninguém quer ler comigo. Amém? Amém. Ah, melhorou, agora 50% vai ler comigo, pelo menos, viu? Versículo, todos encontramos? Amém. Também não encontraram todos. Todos encontramos? Amém. Versículo 13 nos diz da seguinte maneira: no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 14, por favor. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleófas, disse: és só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou quais. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes lhe entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isto, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. 22º, por favor. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. 24.
estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Ele diz: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convém que Cristo padecesse Essas coisas e entre na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 28, mais todos, por favor. Então chegaram para onde iam, e este ia para E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, ele o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? 33º. E na mesma hora, levantando-se para os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Podemos glorificar ao Senhor pela leitura da palavra. Não precisa nem pregar, né? Só a leitura da Bíblia já é um sermão glorioso, maravilhoso para nós. A Bíblia fala por si só, irmão. Tem obreiro que começa a inventar história da carochinha para vencer o templo, para preencher o templo, não é? Começa a contar histórias e começa a inventar. Não precisamos inventar nada, irmão. Está tudo na Bíblia. A Bíblia fala comigo, fala com você. Ninguém precisa inventar a história da carochinha, nem trazer filosofia, e nem começar aqui se jactar, ser um jactancioso com jactância, porque eu sei, porque isso e aquilo, você não é nada, eu não sou nada, e não precisa querer saber nada, porque quem sabe é Ele. E Ele diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei a você coisas firmes que não sabe. Vocês conhecem. Vocês são leitores da Bíblia tão bons quanto eu. Jeremias 33:3. Ele anuncia todas as vezes que você busca, todas as vezes que você pede, coisa que você não sabe, irmão. Então aquilo que você não sabe, Jesus vai te anunciar. Obrigado. O professor aqui já me deu uma aula, não é? Glória a Deus. Está vendo? Sempre a gente está aprendendo alguma coisa a mais. Glória a Jesus. 50 anos de ministério. E hoje eu aprendi que se você pegar no lugar sensível aqui, vai estourar o microfone. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Então, meu querido, quem vai te ensinar é Deus. É só clamar. É só buscar. Clama-me, eu responder-te-ei e te anunciarei coisa firme que não sabe. Então não precisa ficar inventando. Busque o Senhor, clame ao Senhor, que Ele vai te responder e Ele vai te ensinar. Há muita coisa que você não sabe, muita coisa que eu não sei, que nós não sabemos. Aleluia. Mas quando Ele fala, você aprende. Quando Ele fala, entra no seu coração, na sua mente. Nós encontramos aqui um relato precioso, que todos nós conhecemos. A história de dois homens, obreiros como senhores, santos homens de Deus. Estavam com Jesus, aprenderam com Jesus, viram maravilhas e milagres,
acompanharam tudo que o Senhor havia feito. De repente, acontece algo. E não foi coisa ruim, foi coisa boa. Foi coisa maravilhosa. O maior milagre da história foi a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Aleluia. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que nós trabalhamos para Ele. Maior milagre: morte, padecimento e ressurreição de Jesus acontece. E aqueles homens estavam desmotivados. Mas pastor, quem trabalha pode ficar desmotivado? Pode. Quem trabalha pode ficar desanimado? Pode. Homens humanos, frágeis, suscetíveis a erros, débeis. Todos nós. Tem uma hora que fraquejamos. Só que tem uma coisa: aquele que te chamou não te abandona. Aquele que me chamou não me deixa. Não. Salmo 101 e 6. Ele conhece, ou melhor, 103. Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. Deus se lembra de você, meu irmão. Na hora da maior luta, na hora da maior tristeza, na hora da maior padecimento, eu ia dizer maior desgraça, mas desgraça não, né? É só luta, é só desânimo, desgosto. As intempéries vêm, os percalços vêm, as agruras vêm. Neste momento, o Senhor se aproxima de você. Depois, você vê aí o Salmo 12, versículo 6. Por causa do gemido do aflito, eu me levantarei. Aleluia. Por causa daqueles que o vento assopra e não tem quem os livra. Tem hora que você olha para a direita, não tem, para a esquerda, não tem. Você olha para os lados, não tem. Não pode confiar na esposa, no esposo, não pode confiar num parente, não pode confiar nem no pastor da igreja, que as coisas é difíceis, não pode resolver. Aí você olha para o céu, Deus está de pé, te dando vitória, Ele se levanta. É a única vez na Bíblia que Deus se levanta, é para abençoar o aflito. Viu? É a única vez que Deus se levanta. E o Senhor diz: eu me levantarei para pôr a salvo aqueles que o vento assopra. Tem tempestade na sua vida, meu irmão? Na minha tem. Tem tempestade no seu ministério, meu irmão? No meu tem. Tem tempestade na família? Tem. Mas o Senhor te coloca a salvo dessa tempestade. É a Bíblia. Não sou eu que estou falando, não. Estou tirando da minha mente. É a Bíblia. Salmos 12, versículo 6. Isaías 56 e 2. Por esta causa, o meu povo, naquele dia, conhecerá o meu nome. Pela causa difícil, pela causa da justiça, pelo problema de saúde, pelo problema que você não entende porque está acontecendo, mas neste momento, Deus se levanta e você vai conhecer o nome dEle. Você vai conhecer o poder dEle, você vai conhecer a glória dEle, você vai conhecer a manifestação dEle. E quando você quer desanimar, Ele diz: não, eu estou aqui, glória a Deus, eu estou aqui. 33 e 10, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e serei exaltado. Ele vai ser exaltado na sua vida. Ele vai ser exaltado no problema que você está passando. E aqueles homens desanimaram. Estavam voltando para Emaús, para a sua casa. Jesus morreu e não estamos sabendo nada da ressurreição e não vai virar nada esse negócio do ministério, não é? Não tem hora que nós falamos, não vai virar nada esse negócio do ministério. Eu não fui chamado para isso, não tenho nem certeza se eu fui chamado. Todo mundo está falando, todo mundo está me prejudicando, às vezes até vê o nome enxovalhado. Eu vou largar esse negócio. E eles estão voltando. Jerusalém, cidade de paz,
cidade de esplendor, cidade da glória de Deus. Mas eles estavam tão frágeis, tão fracos, que estavam voltando para Emaús, 11 quilômetros aproximadamente, que a Bíblia diz que era 180 estádios, né? É isso? Quantos estádios que era? Quantos estádios? Quantos estádios, irmão? 60 vezes 180 vai dar para 10.800, né? Aproximadamente 11 quilômetros. Voltando, irmão. E o que é Emaús? A cidade do desprezo, a cidade do enjeitado. Etimologicamente, no original, a cidade do desprezado não valia nada em relação a Jerusalém. É que nem aquele miserável que saiu de Jerusalém e desceu para Jericó e foi fragilizado pelos malfeitores do caminho, mas o bom samaritano o encontrou, glória a Deus, aleluia, curou as suas feridas. E aqueles homens saem de Jerusalém e voltam para Emaús. Não queremos mais nada, não queremos, não sabemos nada mais. Sabemos que ele morreu, mas falou que ele ressuscitar e até hoje nada. Até hoje não recebi a bênção, até hoje não recebi o milagre, até hoje eu não estou vendo progresso, até hoje eu não estou vendo sucesso. De repente aparece um transeunte acompanhando eles naquela caminhada, e a Bíblia diz que os olhos estavam fechados. Conheciam Jesus, tinham andado tantos anos com Jesus, mas os olhos estavam fechados. Quantas vezes Deus está providenciando algo para nos abençoar e nós estamos com os olhos fechados e reclamando, né? Que eles estavam murmurando, eles estavam falando. Mas eu descobri aqui um segredo, irmão. Apesar de eles estarem desanimados, motivados, eles estavam falando de quem? Eles estavam falando de quem? De quem o homem estava falando? Os dois discípulos estavam falando? Aleluia. Pode falar alto. Aleluia. De quem eles estavam falando? Fale de Jesus. Mesmo desanimado, Jesus vai estar presente na sua vida. Fale de Jesus, irmão. Jesus vai estar na sua vida, no seu ministério, e vai te acompanhar, vai andar com você. Aleluia! Jesus começa a andar com eles. Não conheceram, estavam tão desmotivados e tão desanimados que não conheceram. Mas de repente Jesus olha para eles, parece até com ironia: que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho? Que palavras são essas? E por que estáis tão tristes? Aleluia! Jesus se preocupa com as tuas palavras. Jesus se preocupa com as nossas palavras. E Jesus se preocupa com a nossa tristeza. Aleluia! Por que estáis tão tristes? E eles disseram, aí foram grossos com Jesus: mas só você é estrangeiro e não sabe do ocorrido? Olha, falando com Jesus, pelo amor de Deus. Só você não sabe? Glória a Deus. E Jesus fala, o quê? Quais? Qual é a história? E vai dando corte, vai dando tela. E eles vão falando, eles vão falando, eles vão falando. Aí de repente Jesus olha para eles e fala, nécios de coração, para crer no que estava escrito desde os profetas. E começou a ministrar o estudo bíblico. Aleluia. Jesus começou a ministrar o estudo bíblico para eles naquela caminhada. Glória a Deus. Aleluia. Como Jesus é bom, né? Como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é glorioso. Jesus não olha para o tempo. Jesus não olha para a tua situação financeira, que é boa ou ruim, não. Jesus olha para a tua necessidade. Jesus olha para a minha necessidade.
aleluia, e vê o que eu preciso, o que você precisa, e Jesus começa a mexer com eles, a produzir algo nos seus corações, aleluia. Jesus começa a dialogar coisas boas, ministrando a sua palavra. A Bíblia diz que as palavras de Jesus é refinada como prata no forno. E de repente, eles começam a observar aquele transeunte que estava andando ao lado deles, mesmo triste, abatido. Naquela viagem, eles encontraram com Jesus, e Jesus os encontrou. Como Jesus aliviou os seus alquebrados corações, com a palavra. Como Jesus aliviou os seus corações deteriorados, com a palavra. Tem corações quebrantados, tem, irmãos, mas a palavra de Deus alivia. A palavra de Deus é um bálsamo. Como eu disse no início, não adianta inventar moda, não adianta, é palavra de Deus, é palavra de Deus para o meu, para o teu, para o nosso coração, para a igreja, para a tua congregação, para aquele povo que Deus te confiou, o pastor te confiou através do ministério, para que você cuide daquele rebanho querido que não é teu, não é meu, não é do pastor, mas é dele, é do pastor Jesus, aleluia. É a palavra de Deus que você precisa apresentar a ele, irmão. É a palavra de Deus, não é a tua erudição, não é os teus conhecimentos ou intelectualidade. Tem gente que quer demonstrar tanta coisa, não é? Conhecimento, intelectualidade, não sei o que, isso é bom quando se for necessário, mas você precisa apresentar Jesus, você precisa apresentar a palavra. Jesus usou a palavra, começou a ministrar a eles aquele glorioso ensino bíblico para melhorar, para aliviar aqueles corações alquebrados, aqueles corações deteriorados. Glória a Deus, a tristeza aconteceram, aleluia. E foi através de um acontecimento que poderia ser o maior, e é o maior acontecimento da história. Quantas vezes você não entende e eu não entendo as coisas? Quantas vezes, e os nossos olhos estão fechados espiritualmente. Sabe por quê? Porque oramos pouco. Quando oramos mais, Deus começa a abrir os nossos olhos para enxergar a bênção, para enxergar a beleza que Ele tem feito com você através do ministério. Quando oramos mais, quando lemos mais a Bíblia, quando dormimos menos, quando vemos menos programas de televisão. Mas o obreiro faz isso? Claro que faz. Claro que faz. Mas você precisa, e eu preciso, é orar mais. É estar de joelho aos pés de Jesus. Não tem portas emperradas que a oração não abra, irmão. Não tem porta emperrada. A oração é a chave para todas as portas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Não tem problema difícil que o Senhor não solucione quando você ora e quando você busca Ele. Quantas experiências temos? É que às vezes as lutas são tantas que nos esquecemos, mas quantas experiências gostosas, maravilhosas, proveitosas que nós temos, porque oramos na hora da dificuldade e o Senhor nos soergue. O Senhor nos dá vitória, o Senhor nos faz caminhar com prestimosidade, aleluia. Vamos caminhando. Quando você lê o Salmo 27, você fica encantado o que é que Deus faz. E o salmista, com todos os problemas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas lutas, ele escreve com muita galardia e deixa palavras preciosas para nós, deixa palavras maravilhosas para nós, deixa palavras que nos dá estímulo, que nos dá incentivo. É Bíblia, é palavra de Deus.
Não tem outra coisa para nos estimular melhor que a Bíblia, que a palavra do Senhor. Estou falando de Bíblia. A Bíblia nos oferece cura, a Bíblia nos oferece sucesso espiritual, até material. A Bíblia nos oferece triunfo. Quando você lê o Salmo 107, você fica encantado,